Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Prolixo. Eu sou Rafael Augusto e seguindo aquela linha de vídeos de situações que sempre aparecem no dia a dia e eu percebo que muitas vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, eu trouxe um vídeo aqui onde eu vou falar a diferença entre porcentagem e ponto percentual. Se você vai receber alguma informação sobre economia, ler algo sobre estatística, sobre números, enfim, e o que é cada vez mais comum com a crise atual econômica que nós estamos vivendo aqui no Brasil, você vai ver muito esse porcentagem e ponto percentual. E o que eu percebo é que a maioria das pessoas, elas não conseguem diferenciar muito bem o que é porcentagem e o que é ponto percentual. Tanto porcentagem quanto percentagem está correto. Os dois termos quer dizer a mesma coisa. Eu já vi pessoas confundindo, achando que percentagem é ponto percentual e porcentagem é a porcentagem, ou seja, porcento. Mas não, percentagem e porcentagem é a mesma coisa. Então é a diferença entre percentagem ou porcentagem para ponto percentual. No meu dia a dia eu tenho mais costume de falar porcentagem, então aqui eu vou utilizar porcentagem, vou dar uma rápida passada. É a relação entre um número e o outro, mas essa relação a cada 100 unidades desse número. Produto que está à venda por R$120, sapato ao custo de R$120. Se ele tiver 15% de desconto, quer dizer o seguinte, que a cada R$100 que vale o produto, vai ser retirado 15 dele. Então ele vai fazer uma proporção. Então no caso, se ele custar R$100, tiro 15. Se ele custar 200, tiro 30. Se ele custar 300, tiro 45. Ou seja, a cada 100 eu tiro 15. Então se ele custa 300, eu vou tirar 15 do primeiro, 15 do segundo, 15 da terceira centena. E então somo esses três que eu retirei e o desconto total vai ser de 45. Mas nesse nosso exemplo que a gente está usando de R$120, o desconto de 15% então seria, eu pego os R$100 e tiro R$15 desses R$100. Nos outros vão sobrar 20. Então eu só faço uma proporção. Se em R$100 eu tirei 15, em R$20 eu vou tirar quanto? 3. Então é relativamente fácil até fazer de cabeça porcentagem. Se você treinar um pouquinho, isso pouquinho que eu falo é pouco mesmo. Se você fazer pequenos treinamentos e separar os números, você rapidamente vai conseguir saber quanto, por exemplo, é 8,7% de 56. Eu garanto que não é difícil. Às vezes pode parecer difícil. Como calcular 8,7% de cabeça de 56? Eu não sou uma pessoa que sou contra calculadoras, pesquisar e etc. Mas às vezes você não tem, ou às vezes é mais rápido, à medida que você vai fazendo isso, é mais rápido você raciocinar mentalmente do que você pegar uma calculadora, fazer a conta e etc. Mas não vejo problema, não acho que seja uma coisa que seja fundamental você saber fazer porcentagem decimal de cabeça. Mas é simples, isso que eu quero dizer para você. Se você quiser, não é complicado. Se você quiser fazer, basta praticar um pouco, que é muito mais simples do que parece. Então, o desconto de 15% em R$120, no caso, são R$18. Ou seja, a cada R$100 a gente vai tirar 15, em 120 então a gente vai tirar 18. Bem simples, isso a maioria entende. O que muitos não entendem, mesmo sabendo o que é essa porcentagem e saber dar um desconto, calcular um desconto mentalmente ou entender o que é essa relação entre o número e 100 unidades dele, a porcentagem você não pode inverter. Então você vai pegar, o produto custa R$120, deu 15% de desconto, qual o valor que ele vai ficar? 102. Só que quando você for voltar esse produto para o valor normal dele, você não pode somar 15%. Porque se você somar 15% dá errado. Porque é sempre a porcentagem em cima do valor básico. Então é o seguinte, 120 menos 15%, 102. Mas 102 mais 15% não dá 120. Dá 117,30. Então é um valor que é diferente. Você não pode simplesmente somar a mesma porcentagem que você usou para subtrair quando deu desconto. Agora vamos falar sobre ponto percentual. Ponto percentual só pode ser usado
quando a gente compara uma porcentagem com outra porcentagem. Então, a diferença entre uma e outra é o ponto percentual. Então imagine o seguinte cenário, numa empresa. O diretor anuncia, as margens de lucro caíram de 40% para 30%. O que você vai fazer para descobrir quantos pontos percentuais ela caiu? Você vai pegar 30, que é a margem de lucro atual, e subtrair pela margem de lucro anterior, que era 40. Então 30 menos 40, menos 10. Então quer dizer que houve uma queda de 10 pontos percentuais na margem de lucro. Só que a gente pode falar de uma outra forma. Se você tinha uma margem de lucro de 40% e ela agora é uma margem de lucro de 30%, quer dizer que houve uma queda de 25%. Então, reparem como é diferente. Houve uma queda de 10 pontos percentuais ou de 25%. Eu posso usar os dois termos, os dois estão corretíssimos. Então, quando existe duas formas corretas de dizer a mesma coisa, quem vai fazer a comunicação normalmente vai usar os termos em que mais vai dar ênfase para aquilo que ela quer. Vou mostrar aí agora um trecho do programa Conta Corrente da Globo News e vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje o Banco Central divulgou um balanço aí das taxas bancárias e os juros não param de bater recorde. As taxas nos empréstimos que você encontra nos bancos subiram mais no mês de janeiro, ficaram em 66% ao ano a taxa média que você encontra. Se você usa o cheque especial, entra lá no vermelho, né, na conta corrente. Se você não paga a fatura integral do cartão de crédito, então os juros são proibitivos. Então vamos mostrar aqui no telão para você os números do Banco Central. Vamos lá, em janeiro, então, tá aqui a média, tá aqui do cheque especial, né? Que a gente sempre coloca os dois, assim, que são para você fugir. Cheque especial passando de 292% ao ano, a taxa maior patamar em quase 22 anos. No caso aqui do rotativo do cartão de crédito, esse então nem se fala, né? Você não pode nem pensar em entrar, melhor você pegar outro empréstimo para quitar isso aqui. Quando você deixa de pagar a fatura total, tem que arcar com essa taxa aqui de mais de 440 quase por cento ao ano, o maior nível desde quando o Banco Central começou a divulgar esses números em março de 2011. De um ano para cá, essa taxa subiu mais aqui, ó, do cartão de crédito, mais de 100 pontos percentuais. Então, como vocês puderam ver, a apresentadora está falando sobre o aumento da taxa de juros do cartão de crédito, a taxa de juros do rotativo, quando você não paga a fatura ou quando você paga um valor abaixo do total da fatura. E esse valor está batendo recorde. Então a matéria toda tem como objetivo vender para você que os juros está muito alto, que essa taxa, os bancos estão subindo ela cada vez mais. Então tinha duas formas para ela mostrar o quanto foi o aumento no período que ela disse. Ela poderia falar como falou, que no período aumentou em 100 pontos percentuais, que, ou seja, a taxa de juros estava próxima a 339% e agora está em 439%. Ou ela poderia simplesmente falar que a taxa de juros aumentou 29,5%. O que impacta mais? Falar que aumentou 100 ou falar que aumentou 29,5%? Claro, falar que aumentou 100. Então a reportagem ela vai tentar mexer com a sua cabeça e te levar para aquilo que ela quer. Eu não vou discutir aqui se é importante para o programa, para o canal, para a empresa dona do canal, propagar que a gente está em crise, que as taxas estão altas, que do jeito que está não dá. Não vou entrar nesse mérito, até porque isso existe sim na imprensa. Mas normalmente eles usam esses números, esses joguinhos de números, ao invés de falar a porcentagem, fala ponto percentual em uma reportagem. Mas para falar de uma outra coisa, eles usam porcentagem ao invés de falar ponto percentual, de acordo com o que eles querem. Aqui na matéria o que eles querem é te impactar. É mostrar aqui o quanto relevante é a matéria deles, porque houve um aumento de 100 pontos percentuais. Se fosse um programa que quisesse mostrar que houve um aumento, mas querer minimizar esse aumento, ele falaria que aumentou 29,5%. É o mesmo número, é a mesma informação, as duas estão corretas, mas aí o programa usa um ou outro de acordo com o que ele quer que você pense. De acordo com se você quer que pense que o aumento foi muito grande,
para que você veja com uma relevância maior a pauta em que eles colocaram no programa. Então, entender o que é ponto percentual e porcentagem faz uma diferença muito grande quando você está lendo, quando você está ouvindo informações, e aí não deixar levar apenas porque tá falando, um programa está falando que o número é 100, o outro está falando que é 29,5. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam no canal para receber informações sobre novos vídeos. Se vocês acham importante que outras pessoas saibam sobre essa diferença, deixem o seu like, divulguem o vídeo. Obrigado e até a próxima.